Mirim e a Academia de Letras TIM. Então, é um grupo de adolescentes que primeiro eles se candidatam a fazer parte desse conjunto, e depois eles têm uma grande tarefa aqui na escola, né? Uma grande missão, que é de criar projetos, iniciativas para um incentivo à leitura, à escrita. Então, eles têm diferentes ideias e estão sempre movimentando o colégio. Então, a gente está com um grupo de 7 adolescentes aqui, muito queridos e, assim, na maior expectativa também. Que legal, viu? São parte do futuro do nosso país também, né, Cláudio? Agora, Joyce e Gisela, já colocar aqui para vocês, para a gente falar, até para o nosso ouvinte, quem está acompanhando e que não tem muito contato com esse tema, com a logosofia, vamos falar do maestro, vamos falar de onde surgiu isso, de onde veio essa teoria e como é que vocês trabalham a logosofia e o que tem diferente aqui no Colégio Logosófico, no aprendizado, no ensino diário aqui para os alunos. Muito bom, então eu vou começar. A pedagogia logosófica, ela nasce da logosofia. A logosofia é uma ciência que foi criada por um pensador argentino, humanista, chamado González Pecotti. Isso foi lá em 1930. O movimento começou na Argentina, no Uruguai, chegou até o Brasil. A logosofia, ela é uma ciência que tem por objetivo nos ensinar a viver a evolução consciente. Então, vamos pensar assim. Aqui a gente está num bate-papo, certo? Sim, claro. Então, vamos dialogar. Vamos pensar assim. A gente, naturalmente, a gente está vivendo uma evolução. Vocês concordam? A gente está crescendo, a gente está aprendendo, está errando. Então, o processo de evolução é algo natural do ser humano. E se a gente for observar a evolução do ser humano, a gente vai ver que a gente cresceu, evoluiu muitas coisas externamente. Vamos pensar nas ciências, nas tecnologias. A gente é um desenvolvimento fascinante, né? O ser humano demonstra sua capacidade de criação, de desenvolvimento. Agora, uma pergunta que fica é assim: será que internamente, como seres humanos, a nossa evolução corresponde a esse mesmo ritmo? É uma pergunta para a gente pensar. Então, o González Pecotti, ele cria um método para que a gente possa, e apresenta muitos conceitos que a gente chama de conhecimentos transcendentes. Então, já dá para dizer que não, né? Você fez a pergunta aí, mas, né, obviamente, dá para dizer que não, claro que não. Quando a gente observa o estado geral da humanidade, a gente pode tomar algumas primeiras conclusões. Mas, então, o González Pecotti cria um método e apresenta uma série de conceitos importantes para a gente. E esses conceitos, eles precisam ser experimentados na própria vida, aplicados. Então, não é para ser um conhecimento teórico ou algo a mais para que a gente fique assim, uma pessoa muito ilustrada e que se sinta, não sei, superior aos demais. Não é isso. Esse conhecimento ele precisa ser experimentado. Então, o González Pecotti cria um método, o método logosófico. A gente fala que é ciência porque todo esse conhecimento ele é experimental. E, então, começa daí da logosofia. Lá em 1930, esse autor cria a logosofia e transcorre um tempo até que um grupo, ele tinha muitas pessoas que aplicavam esse conhecimento à própria vida, ele acompanhava esses processos, esse conjunto já amadurecido. Então, começa a iniciativa de que esse conhecimento também chegue às crianças e aos adolescentes por meio de escolas logosóficas. Então, ali em 1960 começa a movimentação, em 62 surge nasce um colégio logosófico em Montevidéu, depois tem em Buenos Aires, e no Brasil nós temos 8 unidades e mais 4 em construção, não é isso, Gisela? E começou por onde? Você lembra? Começou em Montevidéu. Montevidéu, não, mas no Brasil, você lembra onde foi a primeira escola? Belo Horizonte, em 1963. Belo Horizonte. Muito bom. É isso Capital mesmo. dos mineiros. Isso aí. Mas o interessante é que a pedagogia logosófica nasce da logosofia, dizendo com essa proposta de que as crianças não precisam de crescer no adulto para poder evoluir conscientemente, as crianças podem aprender essa metodologia desde bem pequenininhas e aplicar em si mesmos este processo que vai lhes dar um desenvolvimento natural da vida consciente.
não tendo podendo evitar erros, crescendo, fazendo coisas que lhes deem mais alegrias, optando por um comportamento ou outro, né, beneficiando a sua evolução. Então, muitos erros que às vezes nós cometemos como adultos, deficiências, dificuldades psicológicas, temperamentais, a criança vai desde pequenininha aprendendo a fazer em si mesma e resolvendo, né, adquirindo esses conhecimentos. Ou seja, aprendendo a conhecer a si mesmo. Gisela, até porque a criança, né, a gente aprende os valores desde pequeno, né? Você começa a aprender isso desde cedo, não é Sim, só na fase adulta. Sim, e o ser humano, a logosofia está mostrando o seguinte, o ser humano tem duas naturezas. Uma natureza física, que é essa, né, nossa, psicológica, e uma natureza espiritual, que é onde vem aquelas grandes inquietudes, o que eu estou fazendo aqui no mundo, para onde que eu vou, por que eu nasci assim, por que eu tenho isso e o outro não tem. Quer dizer, são questões espirituais. E nada ligado a nenhum aspecto religioso, são questões científicas que cada um pode estudar a si mesmo e resolver essas questões e buscar essas respostas. Então, desde muito pequenas, as crianças são estimuladas a pensar sobre essas coisas. Tem algo mais importante do que o conheça-se a si mesmo, né? Conheça-te a si mesmo. O autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. Diga. Eu até queria aproveitar Joyce. essa pergunta quando você traz, né? Tudo começa na infância, e começa mesmo, né? O González Pecotti, ele traz um aspecto muito importante, que nós vivemos uma cultura que tem demonstrado muitos sinais de uma decadência. E continua com aquele diálogo que a gente começou, né? E ele traz que essa decadência, ela se deve a uma falha pela base. Então, quando a gente pensa em base, em que a gente pensa? O que vocês pensam quando pensam em base? Família, né? O amadurecimento, né? Ou seja, o que vem de casa, né? O que vem dos nossos valores próprios, né? Perfeito. Então, a família, mas também a escola, não é? Então, as instituições que formam essas bases. Então, ele traz que nós não fomos ensinados 3 coisas muitíssimo importantes. Então, eu vou trazer esses 3 aspectos, porque aí a gente vai entender os princípios dessa pedagogia. Então, o primeiro ponto é que nós não fomos ensinados a conhecer a nós mesmos. Vocês concordam? Perfeito. Sim, sim. Nós fomos ensinados, não fomos? É importante? Não fomos ensinados, né? E acho que a importância acho que é indiscutível, né? Isso é a base para o ser humano poder se desenvolver e ter uma vida, digamos que, de uma forma tranquila, de uma forma bem colocada. Então, harmônica, assim, né? Harmônica. Isso, a gente fala isso. Isso realmente todo mundo devia aprender na infância e não aprende, infelizmente, nem todo mundo. E essa pedagogia se propõe a ensinar desde a infância a conhecer a si mesmo. Quando a gente fala de conhecer a si mesmo, a gente não está falando do nosso ser físico, porque o nosso ser físico, as outras ciências dão conta desse conhecimento, né? Agora a gente está falando do nosso ser interno. Então, a pedagogia logosófica, ao mesmo tempo que é uma escola, e a gente vai ensinar sobre todos os... A gente está aqui ancorado na BNCC, naturalmente, mas a gente também vai fazer um trabalho de ensinar sobre o mundo externo, mas vai ensinar sobre o mundo interno. Porque todo ser humano tem um mundo interno, não tem? É um mundo muito vivo, é um mundo muito rico. Então, desde crianças, desde pequenos, eles aprendem sobre essa realidade do mundo interno. O que tem para conhecer nesse mundo interno? Tem muita coisa. Então, vamos pensar assim, a gente tem virtudes, não tem? Onde que elas estão? Estão dentro de nós. Então, tem características positivas, algumas que a gente herdou da nossa família, algumas que vêm de nós mesmos. A gente tem essas forças internas. Essas forças a gente tem que conhecer para a gente poder manejar isso de forma consciente e para a gente poder usar essas virtudes em benefício da nossa própria evolução, mas também em benefício da evolução da humanidade, do bem da humanidade. Então, essa é uma primeira parte, mas tem as características negativas também. Sim. Né? Então, vamos pensar assim. Por exemplo, todos nós temos, em alguma medida, a gente tem o egoísmo dentro de si? Tem. A gente tem a impaciência, a falta de vontade, a intolerância. Então, a timidez. Muitas vezes a inveja também, né? A inveja, né? Então, são aspectos negativos da psicologia do ser humano que a gente tem dentro de nós, em alguma medida, e que a gente precisa conhecer para poder superar. Assim como o mundo mental, né, Joyce? Joyce, que é o outro objetivo. O outro aspecto. Então, assim,
A gente tem muitas coisas para conhecer nesse mundo, tem tesouros a serem descobertos dentro desse mundo interno. E a gente vai trabalhar isso com as crianças. O outro ponto é esse, que nós não fomos ensinados a conhecer o mundo mental. Que história é essa de conhecer o mundo mental? O que vem à mente? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Então, Vamos dar um exemplo para eles? Vamos. Claro, pra Nós todo mundo. estamos lá numa fila de banco, tranquilos, esperando chegar a próxima vez. Aí chega alguém muito irritado, fala, gente, mas está demorando demais essa fila. E aí um fala, outro reclama, e aí eu que estava lá assim, sossegado, começo também a me irritar. Ai, mesmo, está demorando demais. Olha isso, quer dizer, E como é comum, né, Gisela? isso é uma cena simples, nós poderíamos projetar isso para coisas muito maiores e mais importantes. Como que você recebe, né, energias e Essa famosa esses contaminação pensamentos? do estado mental. Exato. Né? Você estava E bem ali, mas tava- você se deixou contaminar. Sim, e aí, desconhecendo essa realidade, nós acabamos fazendo coisas que não queremos ou deixando de fazer coisas que precisamos. É a influência do mundo mental. Um pedacinho desse conhecimento que é muito grande, vai muito além disso que eu estou falando aqui. Né? Esse mundo mental, ele é um mundo invisível, porém muito real, não é? Então, onde nascem os nossos pensamentos, onde a gente também... a gente pode até receber pensamentos que não são próprios, são pensamentos alheios, e às vezes nos influenciam, como o exemplo que a Gisela trouxe agora. Então, assim, na realidade, o mundo mental é um mundo invisível, porém real. Todos nós aqui temos uma mente, não temos? Essa mente é visível? Não, mas ela é real? Ela é real. O mundo As crianças mental falam também. que vêm. Elas vêm, sabe como? Elas falam com os olhinhos do entendimento. Não são com esses olhinhos, com os olhinhos que eles veem lá dentro da mente. Nós podemos fazer isso também. E a questão é essa, né? Tudo tem origem nesse mundo mental. Se a gente pensar, por exemplo, aqui, esse copo, né, que está aqui na minha mão, ele teve origem na mente de alguém, perfeito? Né? Também o que a gente fala tem origem. Antes de eu falar as palavras que eu estou pronunciando, elas passam na mente. E também as nossas atitudes, né? Se hoje a gente está aqui gravando uma entrevista é porque passou um pensamento na mente e isso materializou numa ação. Então, o fato é que tudo o que a gente vive, fala, o que a gente faz, o que a gente cria, primeiro está na mente. De forma que, se a gente aprende a conhecer esse movimento na mente antes de se manifestar, a gente vai evitar muitos erros e a gente pode promover muitos acertos. E aí a gente trabalha isso com as crianças desde pequenininhas. Agora, uma pergunta que vem sempre é a seguinte: mas como é que vocês trabalham isso com as crianças? Porque isso é tão abstrato, não é verdade? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Então, E até se teria, né, Cláudio, uma disciplina específica para esse... Tem uma disciplina específica ou é todo o conteúdo que é voltado para... Boa pergunta, hein, Joyce? Quer responder? Pode responder. Isso é motivo de um grande estudo nosso, né? Imagino. Desde que nós estamos nesse trabalho, desde que começou, porque a vida, onde que se aplica a logosofia, onde se aplica a pedagogia logosófica? Na própria vida. Aonde? Em todo lugar, em todo momento, dentro de si mesmo, fora de si mesmo. Onde ela deveria estar? Em todo lugar. Quer dizer, ela vai se tornando nós mesmos, quer dizer, o nosso comportamento, o nosso fazer. Então, é claro que nós pegamos na escola, são muitos conhecimentos, né? Conhecimentos científicos, conhecimentos históricos, enfim. Em todo conhecimento há uma realidade que é física, palpável, e uma realidade que é metafísica. Sim. Então, a gente vai aprendendo a fazer isso, aprendendo a desdobrar este conhecimento. Então, a criança aprende, por exemplo, vamos colocar aqui uma coisa lá de uma criancinha bem pequena, de 2 anos. Ela está lá aprendendo sobre as abelhas. Sim. Um conhecimento das abelhas. O que as abelhas fazem? O que as abelhas produzem? Mel. Mel. E o que a gente faz com o mel? Tanta coisa, né? Tanta Coisa. Então, elas aprendem que as abelhinhas estão dando um lindo exemplo da natureza, da criação, de que a abelha está dando um exemplo? Fazendo esse mel maravilhoso. generosidade? De generosidade, né? De bondade, de colaboração, porque elas fazem isso em conjunto. Ela não faz uma sozinha. É um exemplo de organização. De organização. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, é a parte que transcende a parte física, que é um conhecimento transcendente, elas vão aprendendo a enxergar isso.
e descobrir que não só nas abelhas, mas este exemplo de colaboração, de generosidade, está em muitos lugares da natureza. Não poderia faltar na sua própria natureza, concorda? Agora, concordo. Agora eu tenho uma dúvida. O pai que está ouvindo a gente, que se interessa, normalmente quem chega aqui ou quem traz o filho aqui para o Colégio Logosófico, ele já chega com alguma informação sobre o que é logosofia ou não? Ele chega aqui fazendo uma série de perguntas, com uma série de dúvidas, e aí ele vai entender exatamente o que é logosofia para poder saber se ele acha que é adequado ou não. Perfeito. A maior parte das pessoas chega com uma referência. Eu conheço alguém que já estudou nessa escola e eu tenho muito interesse porque assim, me falavam como as crianças ficavam felizes aqui na escola, tinham boas referências das famílias. Em alguns casos, as famílias não conhecem ainda. Então, a gente faz muita questão de, ao receber com todo o tempo, né, para a gente poder apresentar o que é essa ciência, em que ela está embasada, como que essa pedagogia é aplicada. Então, muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar ou têm alguma referência, assim, de um conhecido, né, nas cidades onde tem colégio. Então, geralmente é assim. Imagino que também ultrapasse gerações, né, de alunos que tiveram os pais, né, que estudaram na escola. Imagino que tenha casos bem assim também, né? A gente está completando aqui em Brasília 40 anos. Então, a gente já tem as segundas gerações que estão chegando. E é isso mesmo, né? Eu fui aluna aqui da escola e depois voltei como professora e segui, né? Mas a gente observa que esse conhecimento ele é de uma preciosidade que quando a gente projeta... Tem pessoas que falam, não, eu não sei se eu vou ter filhos, mas quando eu tiver filhos, eu quero que eles estudem nessa escola. É isso. E depois eu vou contar, aliás, eu vou contar agora, não vou ter que contar depois, não. A gente tem um colega de redação, que é nosso repórter do Nacional, que é o Márcio Rocha, que estudou aqui no Colégio Logosófico, e hoje, quando ele ficou sabendo que a gente vinha fazer o programa aqui, ele ficou ensandecido. Mas vocês vão lá no meu colégio, eu estudei lá, que bacana, eu quero ir lá, tem a professora, tem a diretora. Daqui a pouco, aliás, ele está aí, ele vai passar aqui, fez questão de passar aqui para marcar presença e também falar com todos vocês. É muito bacana, isso, fiquei muito feliz com isso. Podia pedir para ele gravar um depoimento também, né? Também, a gente chama ele aqui ao vivo e pede para fazer um depoimento. Olha, Educação para a Vida Consciente é o tema do nosso programa aqui, direto do Colégio Logosófico, aqui na 704 Norte. A gente estava aqui nesse primeiro bloco com a Joyce Alcântara, que é vice-diretora pedagógica, também com a Gisele Amara, que é integrante do Sistema Logosófico de Educação. No próximo bloco, mais um novidades. Vivo com o nosso estúdio avançado, Band News FM, hoje aqui direto do Colégio Logosófico 704 Norte, falando aqui sobre educação para a vida consciente. Nesse bloco temos mais convidadas. Já quero começar apresentando aqui a Tatiane Veronese, que é diretora aqui do colégio. Boa tarde, bem-vinda à Band News. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Muito bom. É a gente mais ainda de ter sido chamado aqui. Que bom. Bom, a Joyce Alcântara continua com a gente, que é a vice-diretora pedagógica, que aliás já vai fazer uma complementação aqui, e está com a gente a Esther Póvoa, que é aluna aqui do colégio. Esther, boa tarde, bem-vinda também. Boa tarde. Muito bom ter você com a gente. Ô, Joyce, você queria fazer uma complementação, né, do bloco anterior? Sim, só porque eu estava falando... A gente empolgou aqui falando. A gente empolgou, a gente entra num assunto... É assim, na pedagogia logosófica, cada tema é um mundo que se abre. Então... Mas eu estava falando para vocês sobre os 3 princípios. Então, sobre o ensinar a conhecer a si mesmo, sobre o ensinar a conhecer o mundo mental. Mundo mental. Falta um. Era sobre isso. Então, o terceiro ponto é que nós não fomos ensinados a compreender, amar e respeitar o autor da criação. Então, a pedagogia logosófica não tem um vínculo com nenhuma religião, a gente não trabalha desta maneira. Mas a gente não estava falando aqui agora há pouco sobre tudo ter origem na mente? Sim. Então, assim, mas em que mente que surgiram as árvores? Aliás, tem um post maravilhoso que eu vi no perfil de vocês no Instagram sobre isso, que eu não vou lembrar de cabeça, obviamente, mas o primeiro ser que a gente precisa aprender a respeitar é a natureza. Algo assim. A natureza como a nossa primeira até poético, mestra. Inclusive, muito legal isso, muito bacana. Até o tema do nosso ano é a natureza como a primeira mestra. Então, é isso mesmo, a natureza, ela foi criada numa mente também, mas não é a mente humana, né? A gente tem que convir que há uma inteligência muito maior que a inteligência humana. Então, a gente reconhece, a pedagogia logosófica reconhece isso como o criador. E, para a pedagogia logosófica, a gente não deve se conformar em saber que o criador existe, mas a gente deve buscar conhecê-lo.
E como é que a gente vai conhecê-lo? Por exemplo, se a gente quiser conhecer um artista, a gente não vai estudar a obra desse artista? Sim. E dali a gente extrai elementos para compreender o que está na mente dele. É da mesma forma com relação ao Criador. A gente vai estudar essa obra. E daí o estudo da natureza. Porque na natureza estão impressos princípios muito sábios. E a sabedoria do ser humano consiste em extrair da natureza esses princípios e a gente aplicar isso na nossa própria vida. Então, aí a gente vai se tornando também sábio, né? Então, dentro dos princípios, Gisela citou aí sobre a generosidade, sobre a colaboração. A gente estuda com as crianças as leis universais. Então, as leis regem o equilíbrio do universo, são a vontade do Criador, e a gente tem que conhecer essas leis que estão impressas na natureza. A gente vai ver, por exemplo, a lei de evolução. Tudo na criação tem evolução, tudo na natureza tem evolução, desde o microcosmo ao macrocosmo, tudo em evolução. E por que o ser humano, que também é natureza, poderia querer ir contra essa lei, né? Só que, às vezes, a gente vai contra essa lei, quando a gente diz assim, não, eu não vou mudar, não. Os outros que mudem. Não é? Então, a gente sofre quando a gente adota essa posição. Entendendo sobre a lei de evolução, a gente vai se colocando a favor dela, e essa lei vai nos amparando. Como a lei de evolução tem a lei de movimento, tem a lei do tempo, e tem muitas outras, né? Então, isso é tema de estudo dentro do Colégio Logosófico. Eu só queria complementar com esse terceiro princípio, porque ele é também muito importante. Sim, com certeza. Agora, Tatiana, a gente falou já desse primeiro bloco, especialmente dessa parte conceitual, mas eu imagino que o ouvinte também já tenha se perguntado. Mas e na prática, no dia a dia, como é que vocês aplicam todos esses conceitos? A gente já falou aqui, a Gisela também comentou, a Joyce também, no primeiro bloco. Não é uma casinha de o estudante vai lá, entra aqui, que aqui é a área do conhecimento logosófico. Não, não é isso. É no dia a dia, na vida, é a todo momento, é na escola, é na família, é na sociedade, é com os amigos, com os amiguinhos, enfim. Mas na prática, dá exemplos aqui para a gente de como esse conhecimento logosófico é repassado para os alunos e como é que ele aprende isso. Eu vou puxar o gancho aqui, até das leis universais, que estão, né, expressas na criação, estão expressas dentro de nós. Estamos estudando 4 leis nesse semestre. Lei de equilíbrio, lei de movimento, lei de evolução e lei de herança. E a lei de equilíbrio, uma turminha de 5 anos. A professora construiu, na verdade, eles construíram com a família um terrário. E começaram a observar esse terrário. Que nesse terrário precisava aguar, mas assim, é bem pouco que a gente precisa, para que haja um equilíbrio dentro desse terrário. E teve um aluno que, de repente, o terrário dele começou a minguar. E, professora, mas eu estou regando todos os dias. Aí a professora, mas não, né? Não são todos os dias. Não. Então, foi mostrar para eles esse equilíbrio, que esse terrário precisa dessa rega. E, nesse momento, ela fez reflexões para que eles olhassem para dentro deles também, que momentos que, nesse mundo de dentro, eles não estão em equilíbrio. Né? Então, às vezes, quando vem algum pensamento que os move a brigar com um coleguinha, então não existe um equilíbrio ali dentro. E aí eles foram trazendo, assim, falas nesse sentido, né? Criança de 5 anos, veja só. É incrível isso. Então, a mente da criança, o autor da logosofia fala, o González Pecotti, que ela é uma mente virgem, fértil, que tudo que a gente coloca ali nasce. Então, a gente busca semear o melhor, né? Levar os melhores conceitos para que elas absorvam. E desde muito nova. Eu fui ex-aluna, né? Eu estudei aqui dos 3 anos aos 15. E eu recordo, por exemplo, elas falaram do mundo mental. Um conceito desse mundo mental, né, de que temos dentro, pensamentos, que são forças que nos movem a agir. Esses pensamentos podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser alheios e positivos, alheios e negativos. E eu vou aprendendo a fazer uma seleção dos que eu quero dentro de mim. E eu lembro, com 4 anos de idade, a primeira vez que eu identifiquei que eu tinha um pensamento dentro da minha casa mental. A gente usa essa imagem da casa, porque a gente não deixa qualquer pessoa entrar na nossa casa, deixa? Verdade, boa. Então a gente fala para as crianças, quem que vocês querem que entre nessa casa mental de vocês? Como é que vocês cuidam dessa casa mental? Em casa, vocês colaboram limpando a casa de vocês, organizando a casa de vocês? E a casa mental, como é?
Então, eu já tinha esse conceito de casa mental, de que existia pensamento. E eu tinha uma amiga, que eu tinha não, porque ela é minha amiga até hoje. E ela falava coisas de uma professora que eu não gostava. E eu me peguei falando também. E eu lembro, eu tinha 4 anos. Nessa hora eu identifiquei que eu tinha esse pensamento dentro de mim, que ele não era meu, e que eu tinha que mandar ela embora. Então, as crianças, elas vão absorvendo desde muito cedo essas imagens, que, como a Joyce trouxe no outro bloco, né, é muito real, é invisível, mas real. E a gente pode pensar assim, na projeção que isso tem. Então, uma criança que consegue desenvolver essa capacidade de identificar um pensamento, um aspecto negativo, que ela não quer atender a essa realidade, né? E que ela pode trocar por um pensamento positivo, ter uma outra atuação, isso para uma criança de 4 anos. Mas vamos pensar assim, e essa criança que vai crescer, que vai se tornar um adulto? Que projeções que a gente pode vislumbrar para um adulto que tem essa lucidez sobre o que se passa dentro de si mesmo e que, desde pequeno, já vai exercitando um domínio? Claro, não há perfeição aí, né? Mas faz toda a diferença, né? Exatamente. É isso, o conhecer a si mesmo diz respeito a isso também, né? Dominar assim, o que há dentro de nós e também pensar no que a gente pode chegar a ser, né? No que a gente é e no que a gente pode chegar a ser. Deixa eu perguntar, então, aqui para a Esther, né? Está aqui com a gente nesse bloco, ela que é aluna aqui. Primeiro, qual o ano que você está? Qual o período de aprendizado? Eu estou no 8º ano. No 8º ano. Queria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa experiência. Tem algum fato, alguma lembrança assim, marcante que você passou, assim, que você queira compartilhar dessas atividades, né, que as professoras aqui comentavam com a gente, do aprendizado dessas leis, né, que são estudadas durante o período letivo, que você pode compartilhar aí com a gente de algo que te marcou? Sim. Eu diria que uma coisa que me marca bastante são as atividades em que os alunos passam conceitos e coisas que eles aprenderam para outros alunos. Então, eu me lembro de algumas horas cívicas que eu assisti quando eu estava no infantil. Eu lembro de algumas peças que as turmas mais velhas faziam, que eu sempre assisti, sempre gostei muito. Também tem os professores que eu gosto muito, tenho muito afeto por eles e que muitos me marcam com as atitudes que eles têm, que eu observo neles e que eu tenho vontade de, desde hoje, ficar atenta para colocar isso na minha vida, ter isso presente no meu mundo interno também. Muito bacana. E a Esther, que é ouvinte da Band News, viu, gente? Ela ouve a Band News 90.5, muito bom. Esther, e como é que é a sua relação aqui com os colegas, com os amiguinhos aqui no Colégio Logosófico? Conta pra gente como é que é essa relação dia a dia com os colegas da sua idade, mais novos, mais velhos, como que funciona aqui? Eu diria que aqui é todo mundo muito amigável, sempre. Eu considero a escola uma escola muito receptiva. A gente está sempre aberto a novos alunos, sempre conseguimos, né, conversar entre as salas. Essas confraternizações, assim, sempre tem. Eu não diria que é muito... Como é que eu posso dizer? Eu diria que é bem amigável, Bacana. Amigável. E essa interação é sempre importante, né, entre os colegas, os alunos. Eu imagino que eles tenham muito a compartilhar. A gente pensa assim que os professores estão sempre ensinando, mas os alunos também têm muito a ensinar a gente, né? Certamente. E as crianças, vamos pensar aqui nas crianças, que elas têm essa natureza espiritual que a gente se referia no começo, muito presente, né? Então, como que a criança tem esse estímulo de fazer amigos, de ajudar, de compartilhar o que sabe, né? E o colégio logosófico, a pedagogia logosófica, né? Não vamos restringir ao colégio, mas essa pedagogia, ela tem, por trás dessa fala da Esther sobre se sentir acolhida, existe um ambiente que foi criado para isso. Então, o autor da logosofia, o González Pecotti, quando ele criou a logosofia, ele criou um ambiente onde a gente pudesse fazer as nossas próprias experiências da nossa vida interna, né? E onde a gente pudesse mesmo encontrar, assim, o afeto, o respeito. Então, esse ambiente começa na Fundação Logosófica, mas ele se expande para o colégio. E quando a gente chega aqui, eu também fui aluna aqui da escola. Sim. E eu lembro a primeira vez que eu estive aqui no colégio caminhando pelos corredores da escola. Qual a memória que você tem desse dia? Eu tenho uma memória muito clara e eu lembro de uma sensação assim. Eu lembro da sensação. Eu quero
estar nessa escola. Eu não sei porquê, mas eu quero estudar nessa escola. E depois, já no lugar de educadora, aí eu tive a oportunidade de entender o que estava por trás que me motivou a sentir esse ambiente, que eu me senti tão acolhida e tão feliz. Né? Muito bacana. O Leandro já vai falar dos ouvintes, que a gente está com uma audiência muito bacana lá no YouTube, mas, Tatiana, só para tirar uma dúvida aqui, aquela perguntinha técnica, a escola tem quais são as séries disponíveis aqui para o pai que está ouvindo a gente, o nosso ouvinte que não conhece ainda a pedagogia logosófica? A gente atende crianças de 1 ano, que é o infantil 1, Sim. até o 9º ano. Eles saem com 14, 15 anos. E queria complementar, enquanto a Esther falava, eu recordei que esses dias eu recebi uma mensagem dela, perguntando se, quando tivessem adolescentes que quisessem conhecer o colégio, que viessem ao colégio com os pais, se outros adolescentes poderiam atender, mostrando a escola. Então, o que eu observo nas crianças, nos adolescentes daqui, que eles recebem um bem, eles sentem esse bem, às vezes não conseguem nem expressar que é isso, e sentem a vontade de retribuir. E aí é que a gente entende que é um bem verdadeiro, que é a verdadeira caridade. Então, esse é um aspecto muito importante dessa pedagogia também. A gente forma e quer formar seres, né, que possam estender esse bem genuinamente à humanidade. E quando ela fala das crianças que ensinaram para outras, né, nos momentos cívicos, a gente tem aqui, que esse momento que uma turma pode passar para outra o que está aprendendo. E como é grande a gente poder ensinar aquilo que aprende. Então, quando a gente aprende, a gente aprende de forma generosa, porque a gente sabe que a gente vai ensinar, a gente vai estender esse bem. Muito bacana. Diga, Leandro. Cláudio, muitas das perguntas, inclusive, que os ouvintes fizeram já foram respondidas aqui pelos nossos convidados, mas deixa eu agradecer aqui a Adriana da Silva, mandou mensagem aqui pra gente, o Paulo de Franco, né, teve gente perguntando se tinha turno integral também aqui, né? Nós temos o turno integral para crianças de infantil 1 até o 5º ano. Ele acontece no turno matutino, porque o turno regular dessas crianças é no vespertino. Então, a gente tem o integral e esse, para 2025, né, a gente está com uma novidade que é o semi-integral. Então, o integral começa às 8 da manhã, e aí o semi-integral para crianças do infantil começa às 10h30 e para crianças do fundamental anos iniciais às 10h10. Trazer só mais um aqui, inclusive tem muita gente participando com a gente pelo YouTube. No último bloco eu vou trazer mais algumas manifestações aqui, ô Cláudio, mas deixa eu trazer mais uma pergunta aqui de um ouvinte pelo WhatsApp. Conhecimento de si mesmo é considerado quase impossível por parte dos adultos. Como a pedagogia logosófica trabalha isso com a criança? Quem pode responder? Quer responder, Joyce ou Esther? Joyce, diga. Vamos lá. É isso, a gente tem que começar tudo do pequeno para o grande, do pouco ao muito, né? Tudo se dá de forma gradual. Então, a gente precisa familiarizar a criança com essa realidade do mundo interno. Só que, como adultos, a gente vai ter que, primeiro, aprender. Esse é o grande ponto. Porque, quando eu falei lá, né, a gente não foi ensinado a conhecer a si mesmo. Então, como é que eu vou ensinar a criança a conhecer a si mesmo? E aí está o grande segredo, porque eu preciso primeiro percorrer esse processo também dentro de mim. Então, como estudante de logosofia, esse é um processo que eu vivo intensamente, diariamente, constantemente. E a gente precisa começar a observar assim, na nossa conduta, né, no nosso dia a dia, no que reflete, no que eu faço, no que eu falo. Tudo que está refletido fora, na verdade, vem de dentro. Então, o conhecimento de si mesmo é esse conhecimento de dentro, que eu preciso começar a entender. Que fatores que me movem? Por que eu faço o que eu faço? Que pensamentos eu tenho já dentro de mim e que eu nem sei por que vieram parar aqui? Às vezes, conceitos que estão dentro de nós, às vezes, conceitos falsos que a gente admitiu dentro de si e que a gente nunca parou para pensar. Então, dentro da logosofia, a gente vai fazer esse processo de revisar muitos conceitos, porque isso vai jogando luzes dentro de nós para a gente entender o que eu de fato quero, o que eu assumo conscientemente, isso é o que eu quero para mim, e também projeta possibilidades do que eu posso ser, de coisas que eu nem sabia,
né, de potenciais que o ser humano tem, prerrogativas de evolução que eu mesma nem sabia. Então, esse é um processo que vai do pouco ao muito. É isso, olha, a gente já vai chamar mais um intervalo, agradecer aqui nesse bloco com a gente a Tatiana Veronese, que é diretora aqui do colégio, a Joyce Alcântara, que é vice-diretora pedagógica, a Esther Póvoa, que é aluna, também aqui com a gente. A gente vai fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, Leandro, com o último bloco aqui do nosso estúdio avançado Band News FM, direto do Colégio Logosófico 704 Norte, falando da educação para uma vida consciente. A gente volta já já. Alcântara, que é vice-diretora pedagógica, está a Gisele Amara, que é integrante do Sistema Logosófico de Educação, e está com a gente um rapaz que é jornalista, chamado Márcio Rocha. Oi, pessoal. Ele mesmo, Leandro Aislan? Ele de vez em quando está no nosso jornal, só que lá do estúdio. Do lado está na rua, né? Normalmente Eu não sei se ele foi convocado ou se ele veio por conta própria mesmo. Vim por conta própria. Fala da sua alegria de estar aqui, Márcio Rocha, para o nosso ouvinte. Boa tarde, pessoal. É só para fazer o registro mesmo, né? Que a gente que frequentou o Colégio Logosófico, né? Na minha época era a Escola Logosófica ainda, leva essa escola, esse colégio para o resto da vida. A gente estudou aqui durante 4 anos, eu, minha irmã, meus primos, e toda vez que a gente vem aqui é como se a gente tivesse voltado um pouco no tempo, que a gente encontra todo mundo que estudou com a gente. Esses dias para trás teve feira de ciências aqui, aí vinha para ver o trabalho da Olivia, minha sobrinha que estuda aqui, inclusive, e aí encontrei todo mundo que estudou comigo, mas com os filhos, né? Então esse elo, esse vínculo que a gente tem com a escola, ele permanece por muito tempo, e aí é uma alegria muito grande estar aqui, sabendo que essa escola foi um cenário de um importante período da minha vida, que eu nunca esqueci e nunca deixei passar também. Só para registrar, né, que todos os meus amigos da época da escola continuam os mesmos, eles vêm, a gente se encontra, então o vínculo que a gente tem com essa escola é realmente muito grande, muito, muito longo, e é uma alegria muito grande a gente estar aqui também, e lembrando, encontrando todo mundo que a gente já passou pela nossa vida, num momento tão importante como esse. É isso, bacana. Nosso colega Márcio Rocha, que estudou então aqui no Colégio Logosófico, falando um pouquinho dessa experiência. Gisele Amara, já agradecer pela sua participação aqui com a gente, e as suas considerações finais para o nosso ouvinte. Muito obrigada, eu que agradeço, foi um momento muito especial. Eu queria manifestar para o professor que está nos ouvindo que a pedagogia logosófica ela não é restrita às escolas logosóficas. É uma pedagogia que pode ser aplicada em qualquer momento da educação, em qualquer instituição. E para isso estamos trabalhando muito. Este ano mesmo e nos próximos vamos fazer cursos livres, cursos de aperfeiçoamento para educadores. Então, fiquem atentos, entrem no nosso site, confiram as publicações, há muitos e-books e artigos que os educadores podem se beneficiar. E para os pais, não deixem de conhecer também, temos publicações específicas sobre a educação, então é só entrar no site www.logosofia.org ou então diretamente no site do Sistema Logosófico de Educação, que vão encontrar muitos elementos para educarem seus filhos. Muito obrigada. É isso. Joyce, agradecer também aqui pela sua participação e as suas considerações finais. Eu também queria agradecer muito essa oportunidade de falar da pedagogia logosófica, é muito preciosa para nós, porque a gente quer que na verdade, não só a gente, né, o próprio autor da logosofia, desde o princípio, ele projetou esse crescimento da pedagogia logosófica para a educação como um todo. E o que eu queria trazer é que, principalmente para os educadores, a gente está aí numa semana próxima do Dia dos Professores, principalmente para os educadores que nos ouvem, trazer esse convite a que conheçam mais da pedagogia logosófica. Nós estamos abertos, né? Quem quiser conhecer mais, basta entrar em contato com o colégio. E eu queria dizer também assim que tem algo muito precioso que a gente precisa cumprir. Nesses tempos em que a gente tem falado tanto sobre garantia de direitos, são muitos os direitos que a gente precisa assegurar, e um deles que vem sendo negligenciado é esse direito à evolução. A evolução consciente, né? Então, fica o convite. A gente está sempre assim, muito alegre de poder falar sobre essa pedagogia. Agradeço essa oportunidade. Evolução consciente e permanente. Eu vou pedir para o Leandro Aislan fazer a nossa ficha técnica para fechar, mas eu quero só agradecer aqui rapidamente. Diga, Lê, pode falar. Não, eu ia só trazer alguns comentários aqui para você finalizar, pode ser? Do YouTube, tem muita gente participando. Primeiramente, eu quero agradecer a todos. São muitas mensagens, obviamente não vou ter como ler todas, né? Nosso jornal acabou se estendendo um pouco, né? Mas agradecendo já aqui a Verônica Neves,
a Maria Ivete de Lima, a Silvia Mato, que desejou também os seus parabéns pelo reconhecimento do Colégio da Metodologia, a Maria Helena também participou aqui, falando que a metodologia, de fato, necessita ser divulgada, a Lucila, Maria Rita, a Maraísa Lima, Gustavo Lima, que não é o Gustavo Lima, né? Não é o cantor. Não é o cantor. A Maria Lúcia Alves Machado. Ou seja, muita gente participando, um barato que prometo que vou ler todas as mensagens com muito carinho após o nosso jornal, Cláudio. É isso, finalzinho. Então eu quero agradecer aqui em nome da Tatiana, em nome da Juliana, que também fez toda a comunicação com a gente, a Esther, que é aluna, agradecer a todo mundo que recebeu a gente aqui no Colégio Logosófico. Foi muito bacana estar aqui com vocês, passou muito rápido e a gente espera voltar mais algumas vezes. Então a gente termina aqui nosso estúdio avançado Band News, eu, Cláudio Marcos, Leandro Aislan, aqui na apresentação, o Diogo Albuquerque na produção, lá no estúdio a Karine Nogueira e Ellen Gomes, a operação de áudio do Lucas Rodrigues, a direção comercial do Orlando Videira e a direção de jornalismo é do Rodrigo Orengo. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, obrigado.